uma série de estudos, Quão Grande És Tu? Quão grande é o nosso Deus? Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle total de todas as coisas em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, nós vamos ler aqui o texto básico que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1 a 6. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Êxodo, capítulo 20, de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdias em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler aqui também o nosso texto devocional, que encontra-se no livro dos Salmos, capítulo de número 14. Salmos de número 14, nós estamos sobre os pés, vamos aproveitar aqui também o texto devocional. Salmos 14, de 1 ao 7, que diz: Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já visto a redenção, vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém? Glória a Deus. Versículos chaves, Isaías 45, 22, que diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Podeis tomar seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos diante de uma lição maravilhosa, a primeira lição desse estudo, que é a doutrina de Deus. Temos algo maravilhoso aqui para aprendermos, para que possamos abrir os nossos olhos, para que possamos ver aqui a grandeza do nosso Deus, para que possamos ver aqui o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso Ele é. Amém? Nós temos aqui um comentário, esse primeiro comentário que diz: a doutrina de Deus é o ponto central da teologia. O conceito de Deus adotado por uma pessoa fornece toda a estrutura sobre a qual a teologia está construída. No estudo da pessoa de Deus surgem dificuldades para uma compreensão correta da divindade. No seu livro, Seu Deus é Pequeno Demais, editora Mundo Cristão, J.B. Phillips destaca alguns conceitos comuns mais distorcidos a respeito de Deus. Nós, como seres humanos, nós fazemos um conceito de quem é Deus.
Muitas vezes nós não nos aprofundamos no estudo, em buscarmos saber quem é Deus, quais são os seus propósitos, quais são os objetivos do Senhor para a nossa vida. E muitos de nós fazemos o nosso próprio conceito de Deus, que Deus tem que fazer tudo para nós, que Deus tem que nos amar, que Deus tem que nos salvar, que Deus tem que nos livrar, que Deus tem que fazer tudo por nós. Nós temos um conceito, muitos de nós fazemos o nosso conceito, principalmente quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nós iniciamos a nossa caminhada da fé. Nos falaram que se aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós teríamos a vida eterna, nós teríamos todas as bênçãos do Senhor, nós seríamos filhos de Deus e que nós não teríamos problemas nenhum. Não é verdade isso, né? Existe um conceito verdadeiro de quem é Deus. Quem é Deus para você? O que você pensa do nosso Deus? Quão grande é Ele? E aqui esse escritor, ele relata aqui alguns conceitos comuns, mais distorcidos a respeito de Deus. Veja bem, conceitos distorcidos, o que não é verdade, certo? Primeiro, Deus é um tipo de oficial de polícia celeste à procura de oportunidade para agarrar pessoas que estejam desviadas ou cometendo erros. Muitos de nós, talvez por falta de conhecimento, muitas pessoas que estão começando a sua jornada na fé, o seu caminhar na fé, nós temos assim uma imagem de que Deus é um tipo policial, que Ele está olhando em nós para buscarmos aquilo que nós fazemos de errados, para nos castigar, para nos prender, para impor sobre nós um castigo, uma prisão, para nos podar, para nos castigar. Não é verdade. Amém? Segundo, Deus é um ser poderoso que se compraz da miséria do homem. Muitos têm Deus como um Deus que se compraz do homem da pobreza, do homem que é maltratado, que é maltrapilho, que tem as suas dificuldades financeiras, que passa por provações, que passa por necessidades básicas muitas vezes, que Deus só olha para esse tipo de pessoa, das pessoas carentes, das pessoas que não têm condições, das pessoas que têm uma vida difícil, das pessoas que são maltratadas, que são separadas, muitas vezes, do meio daquelas pessoas privilegiadas, daquelas pessoas que têm bênçãos de Deus, que têm recursos, que têm condições melhores de vida. Também não é verdade. Amém? Terceiro, esse homem diz o conceito também mais comum, distorcido. Deus é diretor de uma empresa de seguros que presta o seu serviço em troca dos dízimos dos crentes. Muitos irmãos, muitas pessoas, eu já ouvi isso também de algumas pessoas que entregam os seus dízimos, as suas ofertas na casa do Senhor, temendo a repreensão do Senhor. Não é assim também, não é verdade. Deus não se vende, Deus não precisa dos nossos recursos financeiros, Deus não precisa do nosso dízimo. Deus é soberano, Deus é eterno, é Deus que criou o mundo, o universo, criou nós, criou todas as coisas, criou inclusive o dinheiro. Então, muitas das vezes as pessoas acham que por devolver o dízimo, entregar as suas ofertas, participar na Secretaria de Missões, montar igrejas, reformar igrejas, fazer tudo na casa do Senhor, a sua salvação está comprada, está completa. Ele já fez a sua parte. Não é verdade. Deus é muito mais do que tudo isso. Deus é grandioso e maravilhoso. Deus é soberano sobre todas as coisas.
O quarto quesito aqui, Deus é um avô bondoso que deseduca os filhos. É um cavalheiro indulgente e gentil. Quem é avô aqui? Eu sou avô. E eu sou um camarada que deseduca os netos. Amém? Eu amo fazer tudo aquilo que eu não consegui fazer com os meus filhos quando crianças. Eu amo fazer com os meus netos tudo aquilo que eu não tive condições de fazer. Esses dias próximos passados, eu recebi na minha casa por alguns dias a minha neta. Na época ela não tinha 2 anos completos ainda. Eu peguei uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e pus na sua boca e filmei ela para sua mãe. Eu quase apanhei da mãe. Mas avô é isso. Nós queremos estragar os nossos netos, nós queremos fazer com eles tudo aquilo que nós não tivemos condições de fazer com os nossos filhos, os nossos pais não permitiram fazer. Então, Deus é um avô bondoso que deseduca os filhos, também não é verdade. Deus não estraga a vida, não deseduca ninguém, amém? Deus é um pai birrento, intransigente, que fecha os ouvidos aos clamores de seus filhos. Um pai severo, um pai rude, um pai maldoso, que não ouve os seus filhos, que não dá oportunidade para seus filhos expor os seus pensamentos, não dá oportunidade para os seus filhos falarem aquilo que está doendo, a opinião dos seus filhos, dizer, pai, olha, eu pretendo fazer isso ou fazer aquilo, e o pai fecha os ouvidos e não quer ouvir os seus filhos. Também não é isso. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso. O autor do Salmo 100 resume o conceito de Deus nestas palavras: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100, versículo 5. Ele declara a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Há também 2 palavras que são relevantes no estudo da doutrina de Deus. São elas, glória a Deus. Nós temos aqui 2 palavras muito importantes que revelam aqui a natureza de Deus. Nós temos aqui a imanência. O que é a imanência? Deus está presente e ativo dentro da sua criação e dentro de toda a raça humana. Deus, Ele está presente em todas as situações. Ele está presente na criação do homem. Ele está presente na criação do mundo. Ele está presente nessa igreja. Ele está presente aqui e agora. Ele está presente lá na minha casa. Ele está presente lá na minha empresa, na empresa que você trabalha. Ele está presente lá em Portugal, onde está a nossa pastora enferma. Ele está presente no Brasil todo, no mundo todo, no universo todo. Deus está presente em todos os lugares. Amém? Ele se faz presente em todos os lugares. Deus é o início e o fim de todas as coisas. Foi Deus que criou todas as coisas, formou todas as coisas. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou a terra, quando Deus colocou lá no Éden Adão e Eva, ali Ele deu o fôlego de vida a Adão, depois Ele formou Eva. E Ele nos criou ali a sua imagem e semelhança. Deus nos criou por 2 motivos principais. Por 2 motivos principais. Primeiro, para que nós o adorássemos. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Você foi criado por Deus, não simplesmente para sentar nesse banco da igreja, ouvir a palavra de Deus, sair por essa porta e continuar a sua vida da forma que está. Não, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós, por 2 motivos principais. Primeiro, para que nós o adorássemos. Amém? Em todas as situações, não só quando está bom. E Ele criou também a segunda situação, Ele nos criou para que fôssemos felizes. Ele quis que o ser humano fosse feliz.
e que usufruísse de tudo aquilo que ele havia criado. E tudo que Deus criou foi para louvar, para aplaudir a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós temos aqui a transcendência. Deus está em todos os lugares. Ele nunca pode ser determinado pelos conceitos humanos. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está lá em Portugal, Deus está em Brasília, Deus está no Brasil inteirinho, em todos os lugares. Foi Ele que formou tudo, foi Ele que capacitou o homem para produzir, para construir, para inovar, para incrementar, para criar. Foi Deus que capacitou o homem para todas as coisas. Portanto, Deus está em todos os lugares. Aonde você colocar os seus olhos, se você estiver em comunhão com Deus, e se você souber quem é Deus, aonde você colocar os seus olhos, você vê Deus. Se você colocar os seus olhos nessa caixa de oração, você vê Deus aqui. Se você colocar os seus olhos nessa caixa de oração, você vê Deus aqui. Se você colocar os seus olhos no diácono divino, você vê Deus na presença dele. Amém? É assim que Deus quer que nós vivamos, é assim que Deus quer que nós prosseguimos para o nosso alvo. Essas duas palavras determinam a abrangência da doutrina de Deus. Jacó disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Gênesis capítulo 28, versículo 16. O artigo 2º de O que Cremos, da editora cristã evangélica, diz: cremos em Deus Pai, pessoal, Espírito eterno, infinito, imutável, insondável, em seu ser criador, preservador e consumador de todas as coisas, o qual se revelou ao mundo pelo Filho e pelas suas obras, dando-nos a conhecer a si mesmo e tudo quanto requer para a nossa conduta e procedimento aqui no mundo. Amém? Glória a Deus. Partindo desse artigo e baseado nesses textos bíblicos, esta lição refletirá sobre 3 tópicos. Aleluia! Deus criou todas as coisas. Deus nos colocou nesse mundo para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos ser felizes, para que pudéssemos usufruir de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, diante das nossas vistas, diante daquilo que a nossa alma deseja, contanto que nós estejamos olhando para Deus na vertical, que dependemos dele na vertical. Olhando para Deus, Deus é amor. E nós vamos aqui pelo cerne da lição. Essa lição refletirá sobre 3 tópicos. Primeiro, a existência de Deus, um fato comprovado e comprovado. Um fato comprovado e comprovável. Deus provou para o povo, Deus provou para nós, para os nossos antepassados, desde a criação do mundo, em toda a sua trajetória, que Ele provou para o povo não somente com palavras, mas com sinais e maravilhas. Como assim? Essa aqui é a palavra do Senhor. Essa aqui é o nosso manual de sobrevivência. Aqui nós temos todas as regras e todas as orientações para termos uma vida feliz diante de Deus. Se nós lermos essa palavra, se nós entendermos essa palavra, se nós praticarmos verdadeiramente essa palavra, nós seremos as pessoas mais felizes desta terra. Amém? Glória a Deus. Como que Deus provou ao povo, não somente através de palavras, a sua existência? Quais são as obras que Deus realizou, que possam provar que Ele existe verdadeiramente? Vamos lá.
Primeiro, os milagres que Deus realizou através de Moisés a Faraó. Todos nós conhecemos a história daquelas 10 pragas que, quando Deus intentou tirar o seu povo do Egito, Ele quis tirar o seu povo do cativeiro, Ele quis trazer o seu povo para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Ele levantou Moisés como libertador desse povo. Moisés falou para Deus: Senhor, eu não sei falar, eu sou rude nas palavras, eu sou indouto. Escolhe outra pessoa, eu não tenho capacidade para isso. Deus falou para Moisés: quem criou você, quem criou a fala, quem criou o seu entendimento, quem criou todas as coisas, sou eu. Pois é, vai e faça a tua obra. Deus enviou Moisés a Faraó, endureceu o coração de Faraó, para que não libertasse o seu povo do cativeiro. Ali Moisés teve a oportunidade de realizar aqueles 10 milagres. Deus realizou os 10 milagres através da vida de Moisés perante Faraó. Todos nós sabemos, ali Deus transformou o rio, as águas do rio em sangue, as rãs, as moscas, os piolhos, todas as enfermidades que nós sabemos ali. Deus libertou o seu povo do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus criou uma coluna de fogo à noite para proteger o seu povo na caminhada, para aquecer o seu povo, para mostrar o caminho do seu povo. Criou uma nuvem durante o dia para que protegesse o seu povo do calor do deserto, do sol escaldante do deserto. Deus fez brotar água da rocha. Deus providenciou o maná para que eles pudessem se alimentar. E Deus deu ordens explícitas que era para colher o maná uma vez por dia, e nunca faltou o alimento para eles. As codornizes. Então nós vemos aqui a ação de Deus, de que realmente Deus existe, não só em palavras, mas em fatos reais. Contra fatos não há argumentos. Quem realizaria esses milagres? Os magos realizaram, alguns realizaram, mas não todos. Os magos conseguiram abrir o mar vermelho? Não conseguiram. Os magos conseguiram codornizes, maná do céu? Não conseguiram. Somente Deus tem o poder para realizar grandes milagres na nossa vida. Quem somos nós diante desse Deus tão grande e tão maravilhoso? Nós temos um Deus que é puro amor. Deus é puro amor. Muitas pessoas dizem que Deus é amor, mas é justiça. Sim, Deus é justiça e vai julgar muitas pessoas. Tenha certeza. Muitas pessoas serão julgadas no dia certo. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, vamos lá em frente. A existência de Deus, um fato comprovado e comprovável, nós vimos aqui. Todas as pessoas têm uma intuição de Deus. O salmista afirma: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde o teu Deus está? Irmãos, todo ser humano, por mais incrédulo que seja, por mais perverso que seja, por mais bandido que seja, por mais detestável que seja, existe um vazio dentro de nós, que vai chegar um momento da nossa vida que vai clamar por algo para preencher esse vazio. Eu ouvi uma história uma vez sobre Júlio Iglesias, aquele cantor famoso que tinha tudo o que ele queria na vida. Ele tinha uma ilha somente para ele, com mansões, com mulheres, com aviões, com tudo que o dinheiro podia comprar. Aparentemente todos olhavam para ele e achavam que ele era o homem mais feliz da vida, que o dinheiro comprava todas as coisas. E no final da sua vida,
Ele falou: eu sou o mais miserável dos homens, porque ele existia dentro dele uma tristeza tão grande que ele não conseguia descobrir o que faltava para preencher aquele vazio da sua alma. Então, irmãos, todos nós temos sede de Deus, nós temos sede de Deus. Pode ser esses terroristas que matam cristãos, pode ser o maior assassino. Vai chegar um momento da sua vida que ele vai sentir esse vazio e vai se desesperar. Ele vai perceber que existe algo maior que tem que ser preenchido dentro do seu peito, dentro da sua alma. Então isso serve de lição para nós. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira prejudicar o seu próximo. Não queira puxar o tapete de ninguém. Não tenha inveja do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu colega de ministério. Não puxe o tapete de ninguém, não. Não prejudique ninguém, não. Eu, no meu trabalho, eu sempre considero os outros, os meus colegas de trabalho, sempre melhor do que eu. No trabalho que eu exerço, da empresa que eu trabalho, são 30 empresas, 30 filiais. E eu sempre, nas reuniões, eu falo para o meu pessoal: a nossa filial é uma das mais produtivas, das que mais vende, graças a Deus por isso, nós glorificamos a Deus, mas eu sempre falo para eles: vocês acham que nós conseguimos esses resultados por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, em momento nenhum. Eu não sou melhor do que gerente nenhum, eu não sou melhor do que vocês. Eu sempre considero as pessoas que estão à minha volta superiores a mim. Eu sempre vou respeitar as pessoas que estão à minha volta superiores a mim. Eu jamais vou prejudicar alguém injustamente. Eu jamais vou puxar o tapete de ninguém injustamente. Eu não vou matar uma pessoa, eu não vou matar um ministério, eu não vou matar um casamento, eu não vou matar um amor que uma pessoa, que um marido tem por uma mulher, que uma mulher tem por um esposo, por uma palavra maldizente que sai da minha boca. Jamais, jamais. Então, eu sempre me considero menor do que todas as pessoas que estão à minha volta. Nesse altar, eu sempre falo para o pastor: pastor, tem obreiros que são melhores do que eu. Tem presbíteros, tem evangelistas que são melhores do que eu, me deixa de fora. Todos são melhores do que eu. Todos são melhores do que eu. Nunca me considero melhor, superior a ninguém. Irei responder pelos meus atos. Irei responder pelo mal que eu causei a alguém, pela destruição de sonhos que eu possa ter causado para alguém. Eu irei responder com certeza. Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Até aqui todos estão entendendo? Glória a Deus. Segundo, cremos nas provas encontradas nas Escrituras e na natureza. Outra vez apelamos para o testemunho do salmista. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Irmãos, no início do mês de outubro, eu tive uma das maiores experiências com Deus. No início do mês de outubro agora, uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Nós estávamos aqui, eu e a minha esposa, 12:20, quando nós dirigimos a tarde da adoração. Nós estávamos aqui a partir do 12:20, 12:30, no máximo nós estávamos aqui. Ela orando, eu arrumando o púlpito, ungindo as portas, ungindo o banco, orando, deixando tudo preparado para receber as pessoas que frequentavam a tarde da adoração. Estávamos nos preparando espiritualmente para que pudéssemos falar do amor de Deus para alguém. Estávamos nos preparando para estender as mãos às pessoas carentes e necessitadas, que necessitavam de libertação, de uma cura espiritual que entrasse nessas portas. Nós pagamos o preço. Mas naquele dia, naquela sexta-feira, como todo ser humano, eu também sou um ser humano. E eu tenho emoções. E eu tenho também as minhas dificuldades. Eu estava limpando o púlpito aqui. Limpando com álcool, porque pega a poeira, limpando, deixando a minha esposa, a missionária Sônia, aqui, ajoelhada, orando.
De repente, chega um mendigo naquela porta. Um mendigo de chinelo, de bermuda, camiseta, barbudo, maltrapilho. E chega e pergunta, quem é o pastor dessa igreja? E eu, no ímpeto, respondi, o que você quer, cara? Eu não costumo fazer isso. Eu costumo ser mais gentil, mas nesse dia eu fui intransigente. E aí ele cruzou os braços assim e ficou na porta, e ele não saiu. E eu falei, eu vou ter que ir lá, né? Mais uma cesta básica, mais um dinheiro para comprar o remédio, alguma coisa assim. Eu cheguei naquela porta e ele, irmãos, uma voz tão suave, uma voz tão meiga, uma voz tão doce. Eu gelei quando ele abria a boca. Quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim e falou assim, por que você está carregando esse fardo que não é seu? Por que você está me mandando embora? Eu não vim pedir nada para você, eu vim falar com você. Mas uma voz tão meiga e tão suave. Eu gelei e pedi perdão para ele. Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa. Eu não estou bem hoje, eu passei por tal. Eu sei, não precisa falar. Esse coração que está aí não é o seu. E aí começou a conversar. Eu vim aqui para falar com você. Eu quero falar com você. Você tem tempo para me ouvir? Começamos a conversar, começou a citar passagens bíblicas, personagens bíblicas, o que aconteceu com Paulo, com Davi, com Daniel, o que aconteceu, dizendo, você acha que foi eles que conseguiu? Você acha que foi Davi que conseguiu matar o gigante? Você acha que foi ele? E começou a falar. Ele falou assim, vamos sentar aqui, você pode sentar comigo aqui? Nós sentamos no degrau daquela escada ali. Irmãos, nós sentamos ali. Aquele mendigo pôs a mão no meu pescoço, me abraçou assim. E o rosto dele, menos de 5 centímetros do meu, falando comigo. Com as mãos, parecia mãos de mecânico, toda engraxada, pé sujo, maltrapilho, barbudo, dentes podres. E falando comigo. Nós ficamos 40 minutos conversando. A equipe da tarde da adoração começou a subir as escadas ali e começava a olhar aquilo e falava, uai, o irmão Cleomar está bem? Será que ele está bem? Ele está abraçado com o mendigo ali. Mas o mendigo que me abraçou. Mas para agilizar um pouco aqui o que eu quero colocar para vocês. O mendigo foi falando. Ele falou assim para mim, olha para esses postes. A gente sentou no degrau de lá. Ele falou, olha nesses postes do lado de lá da rua. Eu olhei, eu falei, ele falou, o que você vê aí? Eu falei, postes, como é que eles estão? Estão presos, estão parados, tal. Ele falou para mim assim, não olhe aonde não tem vida. Não coloque os seus olhos aonde não existe mais vida. Não olhe aonde está parado. Não olhe aonde não tem vida. Agora olhe para o lado de cá. Olha essas árvores que tem. Nessas árvores que tem na calçada, as árvores balançando, se movendo, o vento movendo. Ele falou, o que você vê? Eu vejo árvores. Como é que elas estão verdes? Sim, mas como é que elas estão se mexendo? Eu estou na natureza. Olhe aonde tem vida. Olhe aonde tem vida. Não olhe para aquilo que já está morto. Amém? Uma lição na minha vida tão importante e tão grandiosa. Mas só depois de alguns dias eu fui entender isso. Tem situações que já está morta e que não adianta mais você olhar para elas. Deus quer que você esteja onde Ele está. Deus está na natureza, Deus está em todos os lugares. Deus é vida, Deus é alegria. Aí ele bateu assim no meu peito e falou, você duvida que sou eu que estou falando contigo? Irmãos, deu um vento nesse corredor, somente no corredor. Ventos, folhas, papel, lixo, tudo voando por cima da minha cabeça, assim alto. Uma ventania forte, não existia vento, estava tudo parado. E no meio da rua fez um redemoinho e parou tudo, de repente.
Ele olhou para mim e falou: eu estou no vento. Amém? Eu estou na natureza. Deus está em todos os lugares aonde existe vida. Amém? Glória a Deus. Foi uma das maiores experiências ultimamente que eu tive com Deus. E Deus trabalhou muito comigo, trabalhou com a minha esposa. Nós estamos colocando em prática muitas coisas. E Deus é bom e maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui... a existência de Deus é um fato comprovado. Vejamos o que a Bíblia diz em Êxodo 21.2. Vamos ler Êxodo 1.2. Será que o DCM pode nos ajudar aí? Êxodo 1.2, versículo 2. Êxodo capítulo 1, versículo 2. Êxodo 20, capítulo 1 e 2. Êxodo 20, capítulo 1 e 2. Vamos ver se o DCM... Está aqui, vamos ler. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Amém, só até aí, glória a Deus. Então Deus, Ele quer que nós nos lembramos dEle. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Deus é tremendo, glória a Deus. A existência de Deus é um fato comprovável, ainda que Deus não dependa de argumentos humanos para provar a sua existência, não há como pensarmos em efeitos sem causas. Deus é a causa suprema de tudo que existe. O desconhecido escritor da carta aos Hebreus diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo é o efeito, Deus é a causa. Amém? Glória a Deus. O universo é o efeito, Deus é a causa. Por causa de Deus, nós estamos aqui hoje. Por causa de Deus, essa igreja foi formada. Por causa de Deus, a minha família foi formada. Por causa de Deus, a empresa que eu trabalho foi formada. Ela não é do homem, ela é de Deus. Ela acaba com essa empresa o dia que ela quiser, que Ele quiser. Tudo é de Deus, tudo foi formado por Ele, tudo é para a glória, pela honra de nosso Deus, tudo é do Senhor nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui o segundo tópico, teorias sobre Deus. São muitas as teorias sobre Deus, mas vamos nos limitar às principais e às mais conhecidas, visto que o teísmo é a doutrina sobre um Deus imanente, transcendente, pessoal, criador e preservador de todas as coisas. Qualquer outra doutrina que negue a existência de tal ser é uma tremenda heresia. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo. Vamos a essas teorias? Vamos ver as teorias. Aleluia. O ateísmo. O ateísmo não demanda discussão. Ele é, por sua própria natureza, totalmente negativo. O ateísmo não afirma nada, simplesmente nega o que o teísmo confessa.
O ateísmo diz: Deus não existe. Mentira, Deus existe sim. O ateu, todo ser humano ateu, ele não crê em nada. Ele acha que ele sobrevive, que ele vive, porque existe algo que o mantém vivo, que concede a eles as vitórias, bênçãos, mas ele não crê em Deus, ele não crê no Espírito Santo, ele não crê em Jesus, ele não crê em nada. O ateu não crê em nada. Nós temos, a maioria dos ateus, vocês podem ver que são pessoas de bem, são pessoas financeiramente bens, materiais, não falta nada para eles, e eles acham que o seu negócio é que mantém eles. O seu Deus é o seu negócio. O seu Deus é o seu faturamento. O seu Deus é o dinheiro. O seu Deus são as festas. O seu Deus são a idolatria. O seu Deus são mulheres, são os prazeres desse mundo, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Muitas pessoas que são ateus, eles têm o dinheiro como seu Deus. Eles não pensam em outra coisa. Eles não pensam que eles podem ficar enfermos e aonde a medicina não pode curá-los, somente uma intervenção do Senhor pode curá-los. Então, você trabalhar com uma pessoa ateu, que é ateu, é bastante complicado. Nós precisamos de muita graça de Deus para falarmos com essas pessoas, para falarmos de Deus para essas pessoas. Precisa muito da ação do Espírito Santo para que possa convencer essas pessoas que o seu dinheiro não é o seu Deus, que o dinheiro quem dá é Deus, que a saúde quem dá é Deus, que tudo quem dá é o nosso Deus. Então os ateus não crê nisso aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui o politeísmo. Essa teoria pressupõe a existência de muitos deuses. O politeísmo entra em choque com nossa posição teológica, que é o monoteísmo. A existência de uma só divindade é declarada pelo próprio Deus. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 20 diz isso, amém? Muitas pessoas dizem que existem vários deuses, né? Por exemplo, eles adoram o sol, eles adoram a lua, eles adoram animais como vaca, como rato, cachorro, eles adoram estátuas, obras de escultura, existem muitos tipos de adoração. Cada um faz e adora o seu Deus, cada um acha que o seu Deus que responde às suas necessidades, que abençoa, que cura, que salva e que traz todas as bênçãos sobre a vida deles. Nós temos o catolicismo, por exemplo, que adora imagens de escultura, né? Muitas pessoas se ajoelham diante de imagens. Eu fui católico, muitas vezes me ajoelhei diante de imagens, muitas vezes orei, muitas vezes peguei aquele terço, rosário, sei lá, muitas vezes Ave Maria, Pai Nosso, parará, nem lembro mais o que é aquilo. Mas muitas vezes eu fiz isso. Muitas pessoas vão para o espiritismo, muitas pessoas vão para diversos lugares, né? Achando que o seu Deus é tudo isso. Não é. O apóstolo Paulo, quando ele esteve em Atenas, ali na Grécia, num lugar chamado Aerópago, quando ele visitou ali pela primeira vez os atenienses, ele se deparou lá nesse Aerópago. Eu fui para a Grécia, visitar a Grécia, e eu conheci esse lugar onde existia esse Aerópago. É um campo, tipo um estádio de futebol, pouco menor, e onde ali existiam todas as imagens, as placas, as configurações de adoração a vários deuses.
Todo mundo ali tinha o seu Deus. Naquela época, todo mundo adorava um determinado Deus. E Paulo ficou muito indignado com isso. Paulo começou a percorrer esse aerópago, esse local, e ele viu que tinha espaço para adoração para todo tipo de Deus. Ele podia escolher qual ele queria adorar. Ele podia escolher a quem ele queria servir. Mas ali, depois de andar por algum tempo dentro desse espaço, ele encontrou um lugar que estava ali escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, dirigido por Deus, ele não perdeu a oportunidade. Ali ele começou a pregar sobre o Deus desconhecido. Desconhecido para os gregos, desconhecido para os atenienses, mas não para nós. Ali Paulo começou a pregar sobre o Deus desconhecido e apresentou o Deus Todo-Poderoso ao pessoal da Grécia, aos atenienses. Não perdeu a oportunidade de pregar a palavra de Deus. E eu queria dizer para você que está sentado aí atrás, você que muitas vezes não tem cargo nenhum na igreja, você que se considera nada dentro da igreja, eu queria dizer para você, Deus te ama e Ele pode te usar a qualquer momento para falar do seu amor para qualquer pessoa que estiver próximo de você. Porque quem coloca pessoas para ouvir de nós alguma coisa é Deus. Não ignore todas aquelas pessoas que Deus colocar na sua frente. Não perca a oportunidade. Esteja atento, esteja olhando para Deus, esteja firmado em Deus, que Ele vai dizer para você o que falar. Então, fique atento. Você que se acha o menor, você que se acha que não é ninguém, você que não prega a palavra de Deus, você que não está no altar, você que não tem cargo, Deus poderá te usar poderosamente. Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer e quando Ele quer. Assim como Ele usou aquele mendigo para mim, Ele pode usar você. Ele pode usar qualquer um de nós ao seu tempo, para falar do seu amor, para testemunhar, para dizer que Deus é Deus, que Deus é o nosso Senhor, o nosso protetor, o nosso Criador, Ele que nos formou. Amém? Fique atento ao que Deus coloca ao seu redor. Não vacile. Amém? Glória a Deus. O materialismo, terceiro tópico. A doutrina materialista diz que Deus e a matéria se confundem. Reverenciar a matéria, a terra, a água, os seres vivos, as plantas e o próprio homem é o mesmo que reverenciar a Deus. Hoje o materialismo vem disfarçado nas teologias da prosperidade, da saúde perfeita, do prazer, etc. É muito interessante como Salomão, numa linguagem poética e filosófica, separa a matéria do espírito, dizendo: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Glória a Deus. O materialista, ele confunde, ele reverencia a matéria, ele reverencia os seus bens, ele reverencia o seu status, o seu emprego, o seu carro, a sua casa, ele reverencia as suas férias, que você vai viajar, ele reverencia os bens materiais que ele conquista, a segunda casa, a terceira casa, o seu negócio próprio, ele reverencia o seu dinheiro, a sua saúde, ele reverencia tudo aquilo que o materialismo apresenta aos olhos humanos. E a tendência do materialista, ele está baseado na teologia da prosperidade. Ele diz que Deus é obrigado a nos promover prosperidade, que Deus nos proporciona prosperidade, nos proporciona crescimento. Se nós dermos o dízimo, Deus vai nos abençoar, abrindo portas e isso e aquilo. Não, não é bem assim. Amém? Então tá, então vamos para frente. Quem está entendendo até aqui? Alguma dúvida?
Não? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Terceiro tópico dessa lição. A prática da doutrina de Deus. A prática da doutrina de Deus. A doutrina de Deus nada mais é do que o estudo da sua pessoa e a maneira como ele se relaciona com o universo. Por isso, na introdução dessa lição, afirmamos a eminência de Deus. Imanência de Deus. Deus existe, está presente em cada sistema desse imenso universo. Deus está presente em todas as áreas deste mundo, porque foi Ele que criou todo o universo. Deus criou céus e terras, criou todo o universo, criou as nossas vidas, criou tudo para que nós o adorássemos. Amém? Tudo pertence a Deus, tudo está nas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na última parte desse verso, nós temos a prática da doutrina de Deus, porque a doutrina de Deus é vida e vida em abundância. É aquilo que nós falamos no início. Deus nos criou principalmente por esses dois motivos, para o adorarmos e para sermos felizes. Amém? Nós, se estivermos de acordo com a vontade do Senhor, se nós estivermos debaixo do amor do nosso Deus, estivermos fazendo tudo conforme a sua vontade, nós seremos as pessoas mais felizes dessa terra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. É vida com Deus. Primeiro, é vida com Deus. Trata-se no sentido vertical da nossa existência. Vertical, olhando para Deus, olhando para cima. É o reconhecimento da nossa imagem e semelhança de Deus. Paulo diz que foi para isso que Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. O que nós pensamos muitas vezes? Pô, ele me criou conforme a minha imagem e semelhança. Deus tem a minha aparência, Deus tem o meu corpo físico, Deus é isso aqui. Mas daí ele é que nem você, que nem a minha esposa, que nem a nossa irmã Marli, que nem o Flávio. Não, qual é a semelhança que Deus nos criou? Deus nos criou conforme o seu caráter. Deus a nossa semelhança com Deus é caráter. Caráter. Essa é a semelhança que Deus nos criou. Se nós tivermos o caráter de Deus, nós vamos fazer tudo aquilo que Deus espera que nós façamos. Nós vamos viver exatamente de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos, sobre o seu caráter, dentro daquilo que Ele espera que nós façamos, dentro daquilo que Ele quer que nós vivamos, dentro do seu amor. Deus é amor, Ele nos ama. Aí você pode perguntar: Deus ama o pecador? Sim, Deus ama o pecador. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a mim, Ele ama o Flávio como o caráter de Deus, que faz tudo o que Deus quer, e ama a mim também, que sou um pecador, que cometo pecado. Ele me ama do mesmo jeito, Ele ama o pecador do mesmo jeito. Ele não faz acepção de pessoas. Porém, você só vai estar debaixo do amor de Deus quando você tiver o caráter de Deus, quando você viver conforme Deus quer que você viva. Exemplo: vamos supor que esse púlpito é Deus, e que eu estou na sua presença olhando para Ele, que eu estou buscando a sua face, estou buscando servi-lo, viver de acordo com o que Ele tem para mim.
cada dia um dia, vivendo conforme a sua vontade. Eu estou na sua presença, eu não estou pecando, eu não estou mentindo, eu não estou roubando, não estou puxando o tapete de ninguém, não estou acabando com a vida de ninguém com as minhas palavras. Eu estou na frente do Deus Todo-Poderoso, fazendo a sua vontade. O meu caráter é o caráter de Deus. A partir do momento que eu cometo um pecado, eu viro as costas para Deus. Outro pecado, eu dou mais um passo, me distanciando de Deus. Outro pecado, mais um passo, me distanciando de Deus. Todas as vezes que eu cometo pecado, eu estou saindo debaixo da graça de Deus. Se eu estiver conforme o caráter de Deus, fazendo a vontade de Deus, eu estou protegido pelo seu amor. É Ele que vai me defender. É Ele que vai responder às injustiças para mim. É Ele que vai me livrar de acidente. É Ele que vai me dar saúde. É Ele que vai abrir a porta do meu emprego. É Ele que vai mandar cliente para mim vender. É Ele que vai cuidar da minha família. É Ele que vai cuidar dos meus filhos para que não saiam da sua presença. Estou conseguindo me explicar? Estão conseguindo entender? Deus é amor. O caráter de Deus é amor. E para que nós possamos ser abençoados, que nós possamos receber desse amor de Deus e ser cuidado por esse amor, nós precisamos estar debaixo da graça de Deus. Amém? Todas as vezes que eu peco, que eu entristeço o coração de Deus, eu estou virando as costas para Ele. Pequei, estou me distanciando. Vai chegar um momento que Deus vai te cobrar. Vai chegar um momento, quando Ele vê que não tem mais solução para você, que Ele vai te entregar a bela sorte. Nós precisamos ter essa consciência de quem é Deus. Deus é amor, mas nós precisamos estar na sua presença, vivermos debaixo do seu grande amor. Eu vou fazer aqui uma outra ilustração. Quem é Deus? Vou fazer uma pergunta aqui. De que é feito o meu terno? Tecido. De que é feito o meu sapato? De couro. De que é feito esse púlpito? De vidro. De que é feita essa caixa de oração? De vidro. De que é feito esse microfone? De aço. Uma película de aço aqui. De que é feito Deus? De que é feito Deus? Deus não é feito, Deus é amor. Amém? Deus é puro amor. Deus é puro amor. Ele nunca foi feito, Ele é amor. Ele é amor, Ele é amor, Ele é amor. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou citar aqui um outro exemplo, para que nós possamos entender um pouco mais. O rio Amazonas, ele desemboca no mar. E quando ele desemboca no mar, ele tem uma largura muito grande, muito extensa. Eu não conheço, mas eu leio história e eu vi as histórias. Ele desemboca no mar e com muita violência as águas. E as águas do rio, quando entra no mar, a água doce com água salgada, ela entra no mar adentro, em torno de 80, 90, 100 quilômetros, a água continua sendo doce por causa da velocidade da água daquele canal que desemboca dentro da água do mar. Dentro dessa distância, nós lemos histórias que a água do rio continua sendo doce, ela não se mistura, só lá na frente, depois de muitos quilômetros, é que vai haver a mistura, vai se misturar com a água salgada. E conta-se que houve ali um naufrágio. Esses pescadores que vão pescar nas margens dos mares, uma distância do mar, sofreram um naufrágio. E 3 deles conseguiram
se salvar num bote salva-vida. E eles entraram dentro desse bote salva-vida e ficaram à deriva, exatamente nessa região ali, onde desemboca o rio. Só que lá para dentro, imagine, 80, 100 quilômetros é uma distância razoável. E eles, depois de 3 dias, é que eles foram encontrados pelo pessoal da Marinha. E diz a história que, quando eles foram encontrados, todos queimados pelo sol, todos assados, com os lábios rachados, eles pediram água, 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 eles queriam água. E o comandante dessa expedição de salvamento perguntou para eles: vocês estão morrendo de sede dentro da água? Mas como assim? A água do mar é salgada? Não, aqui a água é doce. Vocês poderiam ter tomado da água. Essa água não faz mal, é água doce. Vocês poderiam ter tomado dessa água. Então, assim, irmãos, é o amor de Deus. Assim é o amor de Deus. Nós estamos rodeados pelo amor de Deus. Nós estamos rodeados pelo amor de Deus. Ele nos rodeia, Ele nos cerca. Ele nos cerca. Ele está por todos os nossos lados, querendo nos salvar. Nós estamos morrendo de sede, morrendo com os problemas, porque nós não bebemos desse amor. Amém? Todos nós estamos cercados pelo grande amor do nosso Deus. Deus é amor. Não existe outro tipo de amor, somente Ele. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu vida, é Ele que cuida de nós. Ele nos cerca com o seu amor. Nós só precisamos aceitar esse amor. Nós só precisamos tomar desse amor. Nós só precisamos tocar nesse amor de Deus. E Ele vai nos dar vida, nos vai trazer alegria, nos vai trazer vitória, nos vai trazer contentamento, prazer de viver, prazer de ajudar as pessoas, prazer de estender as mãos, aquelas almas que Jesus envia para entrar por essas portas e cuidar delas. O amor de Deus consiste nisso. Nós estamos cercados de amor, mas nós não estamos tomando desse amor. Nós não estamos conseguindo chegar nesse amor. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos abrir o nosso coração nessa manhã e entender quem é Deus, quais são os métodos que Deus usa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Segundo, aliás, é vida com o próximo. Aqui temos o sentido horizontal da nossa existência. A prática da doutrina de Deus aparece na maneira como nós tratamos e nos relacionamos com o nosso próximo. Paulo diz: considerando cada um os outros superiores a si mesmo, porque esse é o sentimento de Cristo. Cristo nunca se mostrou superior a ninguém. Cristo nunca quis ser igual a Deus, ao seu Pai, sendo Ele Deus. É aquilo que eu falei no começo. Eu sempre considero todos superiores a mim. Eu nunca quis ser melhor do que ninguém. Eu nunca me considerei melhor do que ninguém. Todos que estão ao meu lado, na empresa que eu trabalho, eu considero todos melhores do que eu. Eu sempre falo para eles: olha, você acha que eu tenho capacidade para estar aqui? Nunca. Quem me capacita é Deus. Quem está na minha frente é Deus. Eu coloco todos os dias de manhã, antes de sair de casa, Deus na minha frente. Senhor, aonde eu colocar a planta dos meus pés nesse dia, que seja muito abençoado. Que aonde eu colocar as minhas mãos nesse dia, que seja próspero, que haja graça, que haja bondade do Senhor. Amém? É isso que nós devemos fazer, reconhecer Deus, colocar Ele em nossas vidas como prioridade. Nós devemos colocar Ele como aquele ser superior que nos ama, que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aqui também nós podemos
bastante difícil. Bastante difícil falar sobre isso, mas eu tenho que falar. Na horizontal, eu olho para vocês, eu vejo Deus aqui, amém? Eu vejo Deus na vida de vocês, eu vejo uma possibilidade de Deus realizar o seu grande sonho na sua vida, eu vejo Deus cuidando de você, muito embora você não veja isso com a visão espiritual, mas eu vejo Deus na vida de cada um de vocês. E aí eu faço uma pergunta: se Deus está na vida de vocês, está na minha vida, está na vida de todas as pessoas que eu dependo, que estão à minha volta, que estão me ajudando, por que existe maldade um para com o outro? Porque uma pessoa prejudica a outra, qual é o objetivo disso? Por que uma pessoa com uma palavra destrói o sonho de outras pessoas? Por que uma pessoa com a sua palavra destrói a vida de uma pessoa, destrói o ministério de uma pessoa? Quem somos nós? Que amor é esse? Que amor é esse? Se eu vejo Deus em tudo, e vejo a possibilidade de Deus fazer uma grande obra através da vida, quem sou eu para puxar seu tapete? Quem sou eu para falar mal de você? Quem sou eu para levar fofoca a seu respeito? Quem sou eu para não deixar você progredir, para você não crescer, para você não ir para frente? Quem sou eu? Quem sou eu? Não sou nada. Eu sou um filho do capeta. Deus é amor, e nós devemos nos amar uns aos outros, nós devemos ser facilitadores para todos, nós devemos estender a nossa mão a todos que Deus colocar diante de nós, nós devemos respeitar a todos, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. É vida conosco mesmo. Esse é o sentido reflexivo de nossa existência. Se somos criaturas humanas feitas à imagem e semelhança de Deus, conforme descreve Moisés em Gênesis 1, 26, precisamos descobrir a nossa espiritualidade, porque não nascemos somente do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Nós nascemos do caráter de Deus. Deus nos fez conforme o seu caráter. Deus nos fez semelhante a Ele, no caráter, não como carne, não como obras da carne, não. Deus nos criou conforme o seu caráter, conforme o seu amor, para vivermos conforme a sua vontade. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, eles tinham o caráter de Deus. Quando a serpente entrou no jardim, convenceu a Eva a comer do fruto proibido, o caráter de Deus foi quebrado ali. E ali nós estamos até hoje, vivendo as consequências daquele ato. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é amor, Ele nos ama. Eu não sei como é que está a sua situação nessa manhã. Eu não sei qual é a imagem de Deus. Eu não sei o que você pensa de Deus. Eu não sei o que você espera de Deus. Eu não sei aonde que você quer chegar. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu queria dizer para você nessa manhã: Deus é puro amor. Deus, Ele nos abençoa, Ele quer o nosso bem. Deus, Ele se preocupa conosco. Deus nos ama, Ele te ama. E eu queria dizer para você nessa manhã: você é a coisa mais linda que Deus tem aqui na terra. Você é a coisa mais linda que Deus tem aqui na terra. Seja você pecador, seja você não pecador. Você é obra-prima do nosso Deus.
Você é a coisa mais linda que Ele tem aqui. Você é a menina dos olhos do nosso Deus. Deus é amor, e Ele quer o melhor para você. Aquele problema que você tem lá na sua casa, aquele problema do seu marido intransigente, que judia você, que te ofende, que te maltrata. Você, marido, que tem aquela esposa intransigente, que tem aquela esposa que não valoriza o homem que ela tem dentro de casa. Você, marido, que chega em casa e não recebe um amor, não recebe o colo para você repousar a sua cabeça no colo da sua esposa e dizer: você é meu herói, você é forte, por isso que eu amo você, você não desiste, você é um guerreiro. Você, que os teus filhos estão em pé de guerra dentro da sua casa, você que está com um filho enfermo nas drogas, perdido nas drogas, você que tem uma enfermidade que para os médicos é incurável, você que as portas de emprego se fecharam diante de você, você que o seu salário não chega nem até o dia 15, já acabou, você que tem uma série de problemas, você que é mal-humorado, você que prejudica as pessoas, você que tem problemas de perseguição no seu emprego, você que o teu chefe te persegue, você que te puxa o tapete, Deus te ama, o Senhor te ama, e Ele está aqui nessa manhã para te ouvir. Ele está aqui nessa manhã para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu choro diante dEle. Coloque diante dEle o seu medo, as suas dúvidas. Coloque diante de Deus aquilo que te sufoca. Coloque diante de Deus todos os seus problemas nessa manhã. Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer, Ele te ama muito, Ele é apaixonado por você. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Abra seus olhos espirituais nessa manhã e veja aqui a doutrina de Deus. Veja aqui as características de Deus. Conheça um pouquinho mais desse Deus que é maravilhoso, que cuida, que abre portas, que abate o inimigo para você. Se você estiver debaixo da graça do Senhor, se você estiver debaixo da bênção de Deus, não se preocupe com nada, não tenha preocupação com nada, não perca seu sono à noite. Você está debaixo da proteção de Deus. Não se preocupe com as contas que você tem que pagar amanhã e não tem dinheiro, porque vai aparecer o dinheiro para você pagar essas contas. Não se preocupe com a sua enfermidade, não se preocupe com o seu cônjuge. Se preocupe somente em adorar a Deus. Aleluia. Se preocupe somente em engrandecer o nome de Deus. Adore o Senhor nessa manhã. Creia no poder sobrenatural do Senhor. Creia que tudo é possível ao que crê. Esqueça as perseguições. Esqueça as pessoas que te amarguraram. Esqueça as pessoas que não acreditaram em você. Você é a menina dos olhos de Deus. E Ele está cuidando de você. Se você estiver debaixo da graça desse Deus tão maravilhosa, se você estiver debaixo da graça dEle, com a certeza que Ele está presente, com a certeza que você está fazendo tudo conforme a sua vontade, não se preocupe, no momento certo, Ele vai estender sua mão, vai te livrar, vai tirar a enfermidade, vai te curar, vai abrir a porta, vai te abraçar e vai dizer: filho, você é a coisa mais linda que eu tenho nessa terra. Você é a coisa mais importante que eu tenho aqui na terra. Creia nisso, creia nisso. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Maciel, eu não sei se você consegue cantar aquele hino, quão grande és tu. Quão grande és tu, 506, 523.
DCM, se você puder colocar a letra, por favor. Quão grande és tu, aleluia. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Não há impossível para Ele. Não há nada, não há barreiras que Ele não possa destruir. Não há inimigo que Ele não possa bater. Amém? Vamos louvar o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre só cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cante, cante, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus, Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, 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 oh. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu dei.